Olá pessoal do sexto ano, eu sou a professora Bárbara da Educação Ambiental. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre povos tradicionais. A gente já falou sobre florestas, sobre água, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre povos tradicionais ou comunidades tradicionais. Então, para a gente considerar como povo tradicional, como uma comunidade tradicional, existem alguns critérios. Para que ele seja considerado dessa forma, ele precisa ter práticas culturais, organização social, território específico e tradição ancestral. O que seria isso? A questão de práticas culturais é que eles têm uma cultura própria deles, uma cultura característica deles, que isso a gente vai conseguir ver quando a gente for falar de alguns grupos, como os índios, os indígenas. A questão da organização social se refere a quê? Até alguns tipos de liderança, as pessoas que fazem parte dessa comunidade têm uma função específica, ter grupos que fazem parte dessas comunidades têm funções específicas, que a gente pode ver isso também na questão dos quilombolas, na questão dos indígenas. Então, essa organização social quase como se fosse uma liderança, como se fosse, por exemplo, um presidente, uma função social como se fosse uma profissão. Então, tudo isso é parte do que a gente considera como organização social, que é um dos critérios dentre esses quatro. Além disso, um território específico. Então, para ser considerado povo tradicional, ele tem que estar localizado em uma região específica, em um local específico. Ele tem que ter esse território, esse local específico, característico desse povo. Por exemplo, os ribeirinhos, que a gente também vai comentar. O território específico deles é que eles vivem à margem dos rios, por isso que eles são chamados de ribeirinhos. E por último, a tradição ancestral, que seria a questão de que esses povos, essas comunidades, elas não chegaram, não começaram agora. Existem há muito tempo, existem há muitas gerações. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que é parte de um grupo de caiçaras que a gente vai trabalhar, então, para que seja considerado como caiçara, como povo tradicional, não pode ter começado ali naquela pessoa. Esse local, essa cultura, essa organização social, essa comunidade, ela precisa ter existido com os pais dessa pessoa, os avós dessa pessoa, os bisavós, tataravós. Então, tem que ser um local em que a gente tem uma questão de ancestralidade. Esse local tem que ter sido habitado, essa comunidade tem que ter sido criada há muito tempo. Não somente nesse momento, mas ela tem que ter uma ancestralidade, uma questão de geração para geração. Então, foi um território, um local que foi habitado de geração em geração. Dos avós passou para os pais, passou para os filhos, passou para os netos. Então, fazendo um apanhado geral. O que seria um povo tradicional? É um povo que tem uma prática cultural específica. Então, eles têm costumes, tradições, religiosidade, tudo isso muito característico. São as práticas culturais deles. Além disso, eles têm uma organização social, eles têm algumas lideranças, algumas funções, como se fossem profissões. Por exemplo, na nossa sociedade, nós temos as profissões, temos médicos, professores, engenheiros, e muitas outras profissões. Então, isso contribui para a organização social. Além de questões, por exemplo, de liderança, como a gente tem um presidente. Então, os indígenas, no caso, eles têm o pajé, o cacique, que são as formas de liderança desse povo. Então, recapitulando, práticas culturais, né, de rituais, de tradições, organização social, de profissões, de funções na comunidade, de liderança, território específico, então esse povo tem um local específico, como a margem do rio, que eu falei que é o caso dos ribeirinhos, e uma tradição ancestral, em que esse local ele foi habitado e ele foi vivido realmente em gerações passadas também, isso não começou agora. Desde muito tempo, com outras gerações, com os pais dessas pessoas, os avós, bisavós dessas pessoas, esse local existe, esse local é habitado e essa comunidade vive dessa forma. Então, esses são os 4 critérios que a gente usa para considerar um povo ou uma comunidade como povo tradicional, como povos tradicionais. Vocês precisam encaixar essas comunidades
nessas 4 categorias. Então, depois que a gente consegue encaixar nas 4 categorias que eu falei aqui, a gente pode considerar como uma comunidade tradicional. Qual seria a ligação da educação ambiental com esses povos tradicionais? Todos esses povos, vocês vão ver que eles têm uma relação muito próxima com o meio ambiente. Eles vivem em ambientes mais naturais e eles usam desse ambiente para sobreviver, ou com a agricultura, ou com a caça, mas tudo de forma muito consciente, nada usado em excesso, nada usado para desperdício. Não, então a gente não tem essa questão, a gente tem uma questão, na verdade, de conservação. Essas pessoas vivem em ambientes naturais, então elas precisam deles e elas têm a consciência de que para que elas continuem usando, e por uma questão de respeito também, essas pessoas elas têm muitas práticas de conservação. Elas são pessoas que têm ações sustentáveis com o meio ambiente. Então elas não vão tirar mais do que elas precisam para se alimentar, por exemplo. Elas tiram apenas o necessário. Dessa forma, não prejudica, não danifica o meio ambiente, não degrada ele como a gente faz, né? Como nós fazemos de pegar muito mais do que a gente precisa, de usar mais, desperdiçar mais, produzir mais lixo. Então, isso não acontece com essa população, com esses povos. Eu coloquei aqui 4 exemplos de povos tradicionais para vocês. Os quilombolas, que são os da primeira imagem, as pessoas que estão na primeira imagem com a roupa branca. Depois os indígenas, que estão na segunda imagem com o rosto pintado. Em terceiro, as caiçaras, que é essa representação dessa pessoa, esse menino no barco. E por último, os ribeirinhos, que vocês conseguem ver a imagem de umas casinhas na beira do rio. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com esses 4 povos, esses quatro povos tradicionais, só recapitulando: quilombolas, indígenas, caiçaras e ribeirinhos. Sobre os indígenas. Os indígenas, eles são povos nativos. O que é que quer dizer um povo nativo? Um povo nativo é um povo nascido naquele local, é um povo natural daquele local. Ele não veio de outro local e se inseriu ali. Ele é nascido ali. Esse povo a gente chama de nativo. Os povos tradicionais a gente divide também, que eu acabei não colocando para vocês, mas eu vou falar agora. Os povos tradicionais a gente pode dividir também de 2 formas. Os povos tradicionais indígenas em um grupo e os povos tradicionais não indígenas em outro grupo. Por quê? Porque esses povos tradicionais indígenas, eles têm uma grande quantidade de tribos. Então, eles são um povo muito diversificado. São um povo muito amplo. Não dá para a gente colocar simplesmente num grupo pequeno. O grupo dos indígenas é muito grande, porque dentro dos indígenas nós temos tribos diferentes. Vocês provavelmente já ouviram falar nessa questão de tribos. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, os tupiniquins e os caiapós. Existem muitas outras tribos indígenas, muitas outras, como os Yanomamis e muitos outros. Se vocês pesquisarem na internet e tiverem a curiosidade de ver, existem muitas tribos indígenas. Então, como existe essa diversidade muito grande de tribos indígenas, e cada tribo indígena tem a sua cultura, a sua religiosidade, a sua organização social. Então, cada tribo é muito peculiar, é muito característica, é muito diferente uma da outra. Assim como a gente pode citar que muitas tribos elas são tão diferentes que algumas tribos são aliadas, são amigas, e outras tribos são rivais. Então, isso mostra para vocês como essas tribos são diferentes. Além disso, no grupo dos indígenas, a gente pode observar uma organização social, que é um dos critérios para a gente considerar como um povo tradicional, como uma comunidade tradicional. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo do pajé e do cacique. O pajé e o cacique são líderes indígenas. O cacique é um líder mais comum, é um líder mais geral, como se fosse um presidente. E no caso do pajé, ele seria um líder mais espiritual, mais religioso, ligado à saúde, esse tipo de coisa. Então, são 2 formas de liderança que a gente encontra no grupo dos indígenas, né, nas comunidades indígenas, que remete a gente, que lembra a gente uma organização social. Além disso, eles são tão ricos que eles apresentam uma linguagem própria, porque eu coloquei aqui o exemplo do tupi. O tupi é tido como uma língua mãe. Depois do tupi, a gente consegue diversas variações. Então, o tupi, ele
dentro dele existem outras formas. Como é que eu posso explicar para vocês? O tupi é o que a gente chama de língua mãe, porque outras línguas indígenas derivam do tupi, tem relação com o tupi. E além do tupi, existem outras linguagens próprias, que vocês podem ver na internet também. Então, assim, só para pontuar para vocês, só para vocês terem noção da diversidade e da riqueza que é o grupo dos indígenas, que faz com que eles sejam um grupo separado, o grupo de povos tradicionais indígenas, e todos os outros fiquem dentro do grupo de povos tradicionais não indígenas. Ainda sobre os indígenas, vocês podem observar nessa imagem a pintura no rosto dele, e essa faixa, essa tiara que ele tem na cabeça. Então, isso é parte da cultura desse índio, desse indígena. Isso é parte da cultura dele. A cultura envolve os ritos deles, as músicas, as danças, as formas de se pintar. A espiritualidade envolve o que eles acreditam, os seus deuses, que, em geral, são ligados à natureza. Então, existem características diferentes nesse aspecto também, de tribo para tribo. Existem tribos que têm culturas diferentes de outras tribos. Então, depois de falar um pouco sobre a questão da cultura e da espiritualidade desses indígenas, que a gente citou a questão de divindades relacionadas à natureza, a questão de ritos e rituais, de cerimônias como casamento e outras questões. Então, tudo isso varia muito de tribo para tribo, por isso que eles são um grande grupo isolado, separado dos outros grupos. Além disso, eu coloquei aqui a relação com a natureza. Por quê? Esses indígenas, eles dependem unicamente da natureza para se alimentar. Então, eles praticam, em geral, a caça, a pesca e a agricultura. Eu não posso falar de todas as tribos, então eu estou falando aqui de forma geral. Pode ter uma tribo que tem uma diferença comparada com outra, mas, em geral, eles se alimentam dessas três formas, a partir da caça, da pesca e da agricultura. No geral, as mulheres são responsáveis pela agricultura e os homens são responsáveis pela caça e pela pesca. Então, isso também pode variar um pouco, de acordo com a tribo, mas eu estou falando para vocês de modo amplo, de modo geral, para vocês terem uma noção geral, porque normalmente é assim. Mas como existem muitas tribos, a gente pode ter uma variação ou outra. Além disso, eu coloquei aqui para vocês verem a habilidade que eles têm com relação à construção e construções e produções manuais. Então, em relação a construções, eu coloquei a primeira imagem que é de uma oca. Vocês podem observar que o local é como se fosse a casa deles, né? Então, eles constroem essas ocas. E a questão de produções manuais, eu coloquei o arco e flecha, que é usado como instrumento de trabalho para eles, né? No caso de instrumento de caça. É o que eles usam para caçar suas presas. Então, eu coloquei essas duas produções deles para vocês verem a habilidade dos índios. Então, a partir de somente coisas que eles extraem da natureza, eles conseguem fazer uma arma, porque eles precisam para caçar, e conseguem construir a casa deles. Então, só pontuando esses aspectos para que vocês tenham noção da riqueza que é as comunidades indígenas, né, os povos tradicionais indígenas. Agora falando um pouco da questão dos quilombolas, que a gente coloca dentro do grupo de povos tradicionais não indígenas. A gente já falou dos povos tradicionais indígenas, as características principais, pontuou algumas coisas, e agora a gente vai começar os povos tradicionais não indígenas. O primeiro grupo que eu coloquei aqui, a primeira comunidade, foram os quilombolas. Os quilombolas, eles são descendentes de africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Então, pessoas que foram no tempo do Brasil colônia, quando a gente era colônia de Portugal, que vocês vão estudar isso um pouco mais para frente, naquela época, muitos africanos foram trazidos da África aqui para o Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, eles foram escravizados. Depois que, nesse momento de escravidão, muitos desses escravos conseguiam fugir, alguns deles, na verdade, não muitos, mas alguns deles conseguiam fugir dos seus senhores, né, da crueldade que eles viviam. E quando eles fugiam, eles iam para os lugares que eram chamados de quilombos. Esses quilombos eram como se fosse um refúgio para ele. Então, ele fugia das casas dos senhores, ia para os quilombos e ficavam escondidos ali naquele quilombo. O quilombo era o local em que ele podia, longe dos senhores, né, longe de toda a escravidão, geralmente escondido na mata,
nesse local que ele podia constituir família, que ele podia expressar a sua religiosidade. Então eu coloquei aqui liberdade religiosa, porque a religião dessas pessoas eram religiões de matriz africana, eram religiões africanas. Então, nos quilombos, eles tinham a liberdade de expressar a religião deles, de adorar os deuses deles, tinham a liberdade de constituir família, tinham a liberdade de viver como pessoas, como todas as outras pessoas, né? Com a dignidade que todas as outras pessoas tinham. Com o mínimo, na verdade. Com o mínimo que eles mereciam, como toda pessoa. Então, assim, esses quilombolas, esse nome quilombolas vem do fato deles terem habitado os quilombos, né? Eles terem criado e morado nos quilombos. Então, além disso, eles tinham a questão da produção do próprio alimento, né? Como eles viviam um pouco mais afastados e escondidos, eles precisavam produzir o próprio alimento. Então, aí a gente vê também a relação com o meio ambiente, certo? Então, nessa situação que eles precisavam produzir o próprio alimento, eles também iam à caça, também plantavam, mas da mesma forma do indígena, ele também tinha uma relação muito saudável, muito respeitosa com a natureza, porque ele não precisava tirar mais do que ele ia usar, porque ele não ia ter como vender. Então, tanto a relação do quilombola quanto a relação do indígena com a natureza é uma relação saudável, não é uma relação que vai impactar tanto quanto que vai prejudicar tanto a natureza quanto a relação que a gente tem hoje, de consumir muito, de usar muito e de destruir muito. Quanto às caiçaras, as caiçaras é o que a gente chama de... são as pessoas que moram em áreas mais litorâneas, em áreas mais perto de praias, mais próximas de praia, normalmente na região sul e sudeste do país, onde a gente encontra São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, mais ou menos pelo sul e sudeste do país, é onde a gente vai encontrar essas comunidades tradicionais, as caiçaras. Então, vivem perto da praia, no sul e sudeste do país, e é o resultado, essas pessoas são resultado da mistura de africanos, europeus e indígenas. Então, os antepassados deles, os bisavós, tataravós, podem ter sido africanos, podem ter sido indígenas. Então, o conjunto desses grupos de pessoas formaram a comunidade que a gente tem hoje como caiçara. Então, essas pessoas são descendentes, são resultados, são frutos de relações entre africanos, indígenas e europeus. Então, tem descendentes dos três grupos dentro dos caiçaras. Eles trabalham com a pesca artesanal, agricultura, caça, artesanato, extração vegetal, né? Extração de agricultura mesmo, questão de agricultura. Então, vocês podem ver também que eles têm uma relação direta com a natureza, eles dependem da natureza diretamente. O ponto forte deles é realmente a pesca artesanal, então não é uma pesca em enormes quantidades, não é uma pesca que você vai pegar mais do que você precisa, você também pega o necessário, então não é uma coisa que vai prejudicar tanto, que vai fazer tão mal à natureza como nós fazemos. O último grupo que eu coloquei aqui para vocês foram os ribeirinhos. Os ribeirinhos, como o nome já fala, a característica mais forte deles é que eles vivem próximos aos rios. Eles têm uma proximidade e uma relação muito forte com os rios, com algum rio que tenha na localidade. Então, a cultura e a religiosidade, assim como a economia, tudo é baseado no rio. A questão da econômica é porque eles também dependem dos recursos do rio para sobreviver. Então, eles vivem do rio em todos os aspectos. Eles vivem da pesca. A pesca é muito importante para essas pessoas. Nos rios, eles encontram tudo. Então, a cultura está relacionada com o rio, a religiosidade deles, as divindades, os deuses deles estão relacionados com o rio, muitas vezes, né, em geral. Tudo que eu digo aqui para vocês é em geral, porque eu não tenho como falar por todo mundo. Eu falo de forma geral. Mas, de forma geral, o rio, ele molda tanto a economia dessa pessoa, a forma de sobrevivência, o que ela vai se alimentar, do que ela vai se alimentar, o que ela vai talvez vender, mas em pequenas quantidades. A cultura dela é baseada no rio. Então, ele tem uma relação muito íntima com o rio. O meio de transporte também é por esse rio, também é realizado pelo rio, né, através de barquinhos ou embarcações um pouco maiores. Além de, eu coloquei aqui palafitas. Essa imagem dessa casinha, se vocês observarem, isso é uma palafita. A gente chama essa casa de palafita,
Por quê? Essas casas, elas são suspensas, elas não são diretamente no chão. Então, elas têm uns pauzinhos embaixo, fazendo com que essa casa fique suspensa. E se vocês observarem, essa base dessa casa, ela é um pouco marrom, comparada com a parte mais de cima, mais perto das janelas, que é mais branquinha. Então, a gente consegue ver duas tonalidades de cores. Por quê? Por que essa casa tem essa base com paus, fazendo que ela fique suspensa, com alguns troncos? Porque, como ela vive à beira do rio, o rio sofre momentos de cheia. É natural do rio sofrer momentos de cheia, em que o nível da água sobe, e momentos que a gente chama de vazante, que o nível da água desce. Então, quando o nível da água sobe, essa casa precisa estar suspensa para que essa água não entre dentro de casa e inunde a casa. Então, fazendo essa casa um pouquinho mais alta, um pouquinho suspensa, quando o nível do rio subir, ele pode até alcançar a casa, mas não a ponto de alagar. Por exemplo, vocês podem observar na imagem que a marca da água, que é essa marca marrom da base, ela não chega até a janela. Então, essas palafitas são construções feitas justamente com a intenção de que, como ela está muito próxima do rio, quando tem esse momento de cheia do rio, esse momento natural do rio de cheia, a casa não inunde, a casa não alague. Então, essa é uma das são algumas das características mais fortes dessa comunidade. Então, só recapitulando para vocês, a questão dos indígenas, que vivem em locais específicos e que são um grupo específico separado, porque a gente tem diversas tribos, e essas tribos são muito, muito características, muito peculiares. Cada tribo tem a sua característica. No geral, são todos indígenas, mas como são tribos diferentes, eles têm características diferentes, que podem variar um pouco. A gente viu que a cultura, que a religiosidade, que tudo isso está relacionado com o meio ambiente. Sobre os quilombolas, vocês viram que eles são pessoas que são pessoas descendentes de africanos, que foram escravizados aqui no país, formaram quilombos, né, o local que eles moravam, que eles moram, a gente chama de quilombos. Eles também têm uma organização social, eles têm algumas lideranças, como eu falei para vocês, esse é um dos critérios. Então, além disso, eles têm a religiosidade deles, eles têm a cultura deles, que eles trouxeram da origem dele africana, né? Então, eles nos quilombos eles conseguem expressar tudo isso. São locais mais afastados, e como são mais afastados e como eles viviam naquela época em que eles eram escravizados, escondidos, então eles acabavam precisando de interagir diretamente com a natureza para sobreviver, porque eles não tinham como sair para comprar comida, por exemplo, então eles tinham que produzir a sua comida. Daí vocês conseguem ver a relação íntima que eles tinham com a natureza. Então eles plantavam, eles caçavam, tudo de maneira que não destruía a natureza como a gente faz hoje, porque a gente usa em grandes quantidades, a gente desperdiça e a gente produz uma quantidade de lixo muito grande que às vezes poderia ser evitada. Isso não acontece com eles. Esses povos produzem e consomem o que produzem. Então não vai ter a questão do desperdício, não vai ter a grande produção de lixo que a gente tem. Agora, relembrando um pouquinho o que eu falei sobre os caiçaras, são povos que vivem perto do mar, perto das praias, que a gente chama em áreas litorâneas. Então, esses povos, eles dependem muito dessa área litorânea, muito dessa praia, porque a base da sua economia é realmente a pesca. Eles são descendentes tanto de indígenas, quanto de africanos, quanto de europeus. Então, vocês podem ter, por exemplo, uma pessoa que mora nessa comunidade caiçara que tem um avô que é africano e uma avó que é europeia. Então, a gente tem nesse grupo pessoas descendentes de europeus, africanos e indígenas. Aí depois falando um pouquinho sobre os ribeirinhos, né, que foi o último grupo que a gente comentou. Os ribeirinhos, eles têm esse nome porque eles vivem em território específico, né, como é um dos critérios para ser considerado como povo tradicional. Eles vivem à beira do rio, na margem do rio. Tem aquelas construções específicas que a gente chama de palafita, e tem a dependência muito clara do rio, porque tudo que é relacionado ao ribeirinho está relacionado com o rio. A sua religiosidade está relacionada com o rio, a sua forma de alimentação, de se locomover, a sua economia, tudo está relacionado direto ou no mínimo indiretamente com o rio.
Então, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas e indígenas. Esses foram alguns dos grupos, alguns dos povos tradicionais que eu trouxe para vocês. Existem outros, mas eu trouxe esses 4 só para vocês terem noção do que são os povos tradicionais ou comunidades tradicionais. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, que no próximo vídeo eu respondo.